Bem-vindos, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai tratar dos flip-flops agora JK. O JK vem para causar umas mudanças sobre o modelo RS, a gente viu que existem ali umas situações indesejadas, e aí ele vai operar sobre então o RS com clock. Vamos dar uma olhadinha como ele é construído e a tabela verdade, a tabela de funcionamento dele. Vamos juntos. Aqui então, pessoal, o flip-flop JK, que é o nosso objetivo de análise agora, ele parte de um flip-flop RS com clock, certo? Que tem o seguinte funcionamento, né? Clock é 0, a saída se mantém, o clock é 1 e ele vai usar a tabela então do RS básico, que é essa aqui. Se eu não quero nem setar nem resetar, fica como está. Se eu quiser resetar e não setar, a saída vai para 0. A saída aqui, né? Automaticamente a Q barra vai ao contrário. Se eu botar 1 no set e 0 no reset, eu estou querendo setar. Então a saída vai para 1. E se eu colocar 1 nos dois, eu estou fazendo com que ele, tanto set quanto reset, ele vai se perder e vai botar 1 nas duas saídas. Por isso que essa aqui é a condição proibitiva. A ideia de trabalhar com flip-flop JK é tentar resolver esse problema da condição proibida, tá? Mas como é que esse flip-flop JK é construído? Bom, ele parte do flip-flop RS, como eu comentei com vocês, tá? Então eu coloquei ele aqui, e ele usa umas portinhas e outras realimentações aí para funcionar. Então eu vou pegar aqui essas duas portas. Então olha só como que funciona. A gente vai ligar aqui essa porta aqui e essa porta aqui. O clock, pessoal, ele permanece o mesmo, tá? O clock é o mesmo, certo? Aqui nós vamos fazer assim, ó. Essa entrada liga na Q barra. Liga lá em Q barra, tá? E essa aqui vai ligar em Q. Certo? Essa liga em Q. Aqui eu vou ter a minha entrada J e aqui a minha entrada K. Então, se eu tenho isso aí, o que eu tenho nesse ponto aqui? Nesse ponto aqui, eu vou ter J fazendo E, J fazendo E com Q barra. E nesse ponto aqui, eu vou ter K fazendo E com Q, certo? E tenho lá a minha tabelinha verdade, né? Onde eu tenho o seguinte. Bom, se o S é igual a J e Q barra, e o meu R vai ser igual ao K vezes Q, ou EQ, né? Eu já consigo fazer uma análise em relação à saída, certo? Então vamos redesenhar isso aqui e vamos ver como que vai ser essa análise. Redesenhando então, eu aqui usei o Logic Sim para refazer o desenho, depois eu vou mostrar para vocês essa parte da simulação. Agora a gente vai trabalhar construindo a tabela verdade do JK, certo? Então eu tenho o J, o K e o QA, e QA barra, né? Na verdade são 3 variáveis, 2 na 3, então 8 combinações, essas 8 combinações aqui. E eu vou analisar essas 8 combinações para obter então as saídas finais aqui, certo? Eu sei que o S é igual a J e Q barra, o QA barra, e eu sei que o R é igual a K e QA, né? E eu vou usar isso então para achar essas combinações. Então aqui, ó, J e QA barra, eu vou trabalhar com o QA barra. Minto aqui. Vou trabalhar com o QA barra. E vou trabalhar com o J, tá? Então, aonde tiver 0,
eu já sei que dá zero. Aqui eu sei que dá zero. Aqui eu sei que dá zero. Dá zero e dá zero. E agora eu analiso o J. O J é zero nessa linha. Vamos ligar a seta aqui para a gente enxergar melhor. Ó, o J é zero nessa linha, então aqui dá zero. Aqui o J também é zero. Aqui o J é 1. O 1 e 1, 1. E aqui o J é 1. 1 e 1 também é 1. Já aqui, pessoal, eu vou trabalhar com o K e com o QA. K e QA. O K é zero nesses dois primeiros, então já vou colocar. É zero nesses dois também. Aqui, o QA é zero aqui. Pula 1 aqui, então 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, né? E aqui sobrou esses dois para a gente analisar. K e QA, K e QA é 1. E aqui também, K e QA sendo 1, dá 1. Agora, pessoal, eu uso a tabela do flip-flop. Então aqui, ó, quando é 0 e 0, ele mantém o que tinha, tá? 0 e 1 eu analiso. Bom, aqui o 0 no set, 1 no reset, eu estou mandando resetar. Aqui, 1 no set, 0 no reset, eu estou mandando setar. Aqui mantém o que tinha, aqui seta, aqui reseta. E agora eu vou analisar as entradas de J e K em função do que tinha antes, tá? Então, para J e K valendo 0, não importou os valores de QA, né? Não importou, ele sempre manteve o que tinha. Então, se tinha 0, ele vai manter 0, se tinha 1, ele vai manter 1, tá? Então, para J e K valendo 0, então já vamos anotar aqui do lado. Para J e K valendo 0, ele vai manter o que tinha. Agora aqui, ó, para J valendo 0 e K valendo 1. Bom, aí a gente tem que pensar, como é que eu vou juntar essas duas? O QA valia quanto nesse caso? Valia 0. Então ele manteve, né? Então na verdade isso aqui ele manteve em 0. E aqui era 0, a condição é QA, né? 0 e 0 é QA. Como era 0, ele segurou esse 0. E aqui, colocando 1, quando o QA era 1, deu 0 a saída. Então eu posso afirmar que, bom, para qualquer um dos dois casos, a saída vai ser 0, né? Então, para 0 no J e 1 no K, é 0 a saída. Relembrando aqui, 0 e 0 era QA, mas quanto valia o QA para essa linha? Valia 0. Então, ele guardou valendo 0, né? E para essa outra linha aqui, era 1, mas ele forçou para 0. Então, para essas duas situações, a resposta é 0. E a situação é J em 0, K em 1. Tá? Agora vamos fazer análise para essas duas linhas. Quando o J é 1 e o K é 0. O que a gente pode dizer disso? Olha lá, ó. No primeiro caso, quando o QA era 0, deu 1 a saída. E no segundo caso, quando o QA era 1, deu QA. Bom, mas o QA era 1, então vai continuar em 1. Então eu posso dizer que para esses dois casos a resposta é 1. E aqui? Quando o J é 1 e o K é 1, a gente chega com um pouco de medo aqui por causa do flip-flop RS, né? Mas não deu problema a princípio. Então quando o J é 1 e o K é 1, o que deu de resultado, pessoal? Olha lá, ó. O QA era 0 e deu 1. O QA era 1 e deu 0. Refazendo a fala. O QA barra era 1 e deu 1. O QA barra era 0 e deu 0. Então eu posso dizer que isso aqui é QA barra, né? Isso aqui é QA barra. Essa é a tabela resumida do flip-flop JK. Lembrando que ele trabalha com clock. Se o clock for 0,
a saída sempre, saída Q vai ser igual a QA. Se o clock for 1, daí vai valer aquela tabela ali de cima, tá? Então eu só vou reescrever para ficar mais bonitinho, mas é isso aí mesmo, não tem mais o que falar sobre esse flip-flop. O desenho dele é parecido com esse aqui, tá? Só que em vez de ter SR vai ter J e K, certo? J e K. Q e Q bar. Agora, para finalizar, eu vou mostrar para vocês a simulação dele usando essa implementação aqui, que é a mesma da caixinha JK, tá? Então a gente só vai confrontar, na verdade, com essa tabela aqui que eu vou mostrar para vocês. 0 e 0 mantém, 1 e 1 vai inverter o que tem na saída, e aqui 0 no J, 1 no K, eu estou mandando resetar, e 1 no J, 0 no K, eu estou mandando setar, tá? É isso aí mesmo. Vamos para a simulação. Aqui na simulação, antes de irmos para a simulação, só para mostrar que ficou já corrigido aqui, né? Esse é o material que o pessoal vai receber. Esse é o símbolo do JK com... O JK sempre vai ter clock, porque ele deriva do RS com clock. E ficou aqui uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, é que com a entrada JK em 1 não tem mais aquela condição proibida. É a mesma tabela do flip-flop RS com clock, porém sem a condição proibida. É isso que essa realimentação faz por aprimorar esse flip-flop em relação ao outro, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha então na simulação. Na simulação a gente tem aqui o RS com clock, então esse aqui é o clock dele, a entrada J, a entrada K. Eu tenho, inclusive, nesse simulador, eu tenho o flip-flop JK aqui, pronto, então eu poderia já ir direto para ele. Aqui, ó, quando a gente clica nele, a gente pode escolher se quer gatilho por nível alto, por nível baixo, que seria o clock, né? Clock em nível alto funciona, aqui esse aqui seria clock em nível baixo, funciona. E esses dois aqui por borda, ele funciona na transição, nesse caso aqui, na transição do 0 para o 1, borda de subida, e aqui na transição do 1 para o 0. Tá? Mas a gente está estudando clock em nível alto, então eu vou deixar assim. Tá? Simulação habilita aqui, tá? E aqui eu tenho as entradas, então inicialmente se eu deixar o clock em 0, eu posso a simulação liga nessa mãozinha aqui. Eu posso ativar aqui, ou mesmo os dois, que não vai funcionar, certo? Agora, qual é o procedimento? Geralmente a gente coloca as entradas e depois dá o pulso de clock. Tendo o J em 1 e o K em 0, uma maneira de eu setar é colocar o J em 1 e o K em 0, dou um pulso de clock, ele vai para 1 e aí ele seta. Para zerar, eu posso colocar o K em 1 e o J em 0, dou o pulse de clock, ele automaticamente zera. Se eu colocar os dois em 0 e der um pulse de clock, ele vai manter a informação que tem, assim como se eu tiver, por exemplo, um 1 ali, né, e eu quiser complementar, eu simplesmente coloco 1 no J, 1 no K, que é seguindo essa tabela aqui, né? 1 no J e 1 no K, ele vai complementar o que tinha. Às vezes isso dá problema na simulação, mas vamos ver aqui. Dou um pulso aqui, ele complementou. Tá? Ele acaba dando um probleminha na simulação, mas ele executa, tá? E assim a gente encerra o vídeo sobre flip-flop JK. Espero que tenham curtido. É um flip-flop bastante utilizado, ele é base para uma série de estruturas, principalmente a versão Master Slave, que é um dos últimos vídeos que a gente vai ver sobre essas estruturas. Espero que tenham gostado. Deixem um like de vocês, é muito importante. Deixem os comentários, críticas, sugestões. São todos muito bem-vindos. Um grande abraço a todos. Fiquem bem, pessoal.